A gente vai continuar falando sobre o tarifaço, isso porque o deputado Cezinha de Madureira foi escolhido por Hugo Motta, o presidente da Câmara, para presidir a comissão que vai analisar a MP do tarifaço. Sobre isso, a gente recebe agora aqui no Fast News o próprio deputado. Deputado, boa tarde, muito obrigada pela disponibilidade para conversar aqui com a gente. Muito boa tarde a todos vocês aí do estúdio da Jovem Pan e todos os telespectadores e ouvintes. Deus abençoe vocês. Deputado, já pergunto então sobre um clima, para aprovação dessa MP na Câmara. A gente sabe que ela está valendo, mas tem um prazo ali máximo, senão para de valer, assim que funciona a MP, Como é que o senhor acha então que vão acontecer esses primeiros passos a partir de agora? Olha, Beatriz, esse é um tema que une o Brasil. É um tema que une todos os parlamentares, seja de direita, de esquerda, de centro, todos. Porque o Brasil, sendo um exportador, uma porta de saída no Porto de Santos para mais de 600 lugares no mundo, com certeza tem um grande interesse aqui do Congresso em unir força para achar uma saída para esse tema, que é o tema do tarifaço. Então, nós aqui no Congresso Nacional estamos prontos para o diálogo. Por quê? Com o diálogo, com a conversa, aqui se resolve tudo. Sempre achamos um caminho para fazer o melhor pelos brasileiros, em especial, neste momento, para os produtores de café, soja, açúcar, quem trabalha com a carne no país, entre outros. Com certeza, um trabalho bem feito, uma boa conversa, nós estaremos unidos para manter o emprego do brasileiro, inclusive. O senhor vê uma tramitação mais fácil do que projetos como, por exemplo, do imposto de renda? Como que o senhor enxerga? O senhor imagina que em quanto tempo vocês vão chegar num consenso? Tem uma ideia de colocar a MP dentro de um projeto maior que já estava sendo discutido, sobre o assunto? Nós não temos mais, perdemos o contato com o deputado Cezinha de Madureira, então a gente aguarda um pouquinho, a gente vai tentar retomar esse contato sobre esse tema importante. Então, inclusive, enquanto a gente tenta conseguir voltar a falar com o deputado, eu chamo o nosso comentarista, Rodolfo Maris, para a gente falar um pouquinho desse assunto. Rodolfo, o deputado falou que é um tema que une o país. É bem assim? Você também vê que teria fácil aprovação na Câmara, por exemplo? Olha, eu quero ser um pouco mais fleumático nas minhas declarações aqui, Beatriz, porque eu não sei se todo o Brasil está mobilizado a isso. Nós estamos vendo aqui, nos últimos anos, uma polarização gigantesca, politicamente falando. Eu não sei se todos da direita conseguiram comprar essa ideia do tarifaço ou se todas as pessoas que são oposição à direita entendem de fato o que está acontecendo. Fato é que tem muitos brasileiros sendo prejudicados por esse tarifaço. E colocar o Cezinha de Madureira, ele que já foi ex-coordenador da bancada evangélica e é considerado como político moderado, foi um acerto. Foi muito assertivo da parte do Motta ter colocado ele à frente dessa MP, dessa medida provisória número 1309, que vai de frente aí com as decorrências desse tarifaço. É um nome importante para a política nesse momento. Essa MP, inclusive, ela está incluída ali, numa série de projetos do Brasil Soberano. Foi o governo federal, então, que colocou essa MP justamente ali com o objetivo de tentar mitigar os efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos aqui ao Brasil. Quando a gente fala de medida provisória, a gente tem ali uma diferença, A medida provisória, ela começa a valer, então ela é discutida 60 dias e pode ser prorrogada essa discussão por mais 60. Se não, Rodolfo, aí perde, então, essa tentativa de fazer funcionar, ela para de valer. Será que a gente tem agora, com tanta coisa acontecendo no país, tempo hábil aí para essa discussão em 120 dias? Pois é, você foi muito feliz nas suas declarações agora. Com tantas coisas acontecendo no nosso país, será que haverá tempo hábil para que essa discussão seja colocada em pauta de verdade? Porque se a gente colocar 60 dias, já vai para outubro. Se a gente colocar mais 60 dias, já vai para novembro. Acabou o Congresso, é fechado. E devemos lembrar que ano que vem é ano eleitoral. Nada pode ser feito, na verdade só pode ser feito até março, mas a gente tem a prerrogativa do carnaval. Ou seja, essa é a pedrinha no sapato que a gente vai chutando e não vai ter solução a olhos nus, vai colocando lá para frente. Agora, um ponto importante aqui, Beatriz, para eu sintetizar,
é que nenhuma pessoa que de fato é liberalista nas questões financeiras do nosso país pode ser a favor desse tarifaço. De fato, hoje nós estamos tendo a plantação de algodão que vem sofrendo com isso, o Vale do Aço que vem sofrendo com isso. Eu tenho muitos amigos em Minas Gerais que trabalham no Vale do Aço e eu tenho feito reuniões periódicas com essas pessoas, estão sofrendo demais. Há um grande burbulho sobre a depressão financeira do nosso país, sobretudo o desemprego que pode ser causado. De fato, é uma coisa que não pode ser jogada para 120 dias. Rodolfo, vou aproveitar para a gente perguntar exatamente isso para o próprio deputado. A gente conseguiu retomar a conexão com ele. Deputado Cezinha de Madureira continua aqui com a gente. Então, a gente discutia, deputado, enquanto a conexão ali falhou rapidamente, justamente sobre esse tempo, né? A gente já está caminhando para o fim do ano, tem bastante coisa acontecendo no país, ânimos exaltados. O senhor acha que dá tempo, então, de aprovar essa medida provisória? Olha, Beatriz, dá tempo sim. Nós estamos empenhados a fazer esse tema com toda a cautela, com o pé no chão. É importante dizer que o diálogo com todos é muito importante neste momento. Nós temos que debruçar sobre o tema já de imediato. Agora, aguardando o presidente Davi Alcolumbre indicar o senador da sua preferência para trabalhar neste tema comigo. Já temos conversado desde o anúncio do presidente Hugo Mota com alguns setores, pessoas que já nos procuraram de ontem para cá, também pessoas que estão fora do Brasil, para que possamos achar um meio termo em questões aqui que às vezes está um pouco polarizada, e nós colocamos no eixo, porque quando nós temos um país dividido, numa polarização muito forte, nós temos que ter muita coerência em conversa para garantir a soberania do país, para garantir, sim, com cuidados necessários, garantir o diálogo para ter emprego para o povo, porque independente de polarização, independente do ano eleitoral, o ano que vem, nós temos que se preocupar com o agora, que o agora é o futuro de amanhã. Então, eu estou aqui à disposição. O presidente Hugo Mota é um grande presidente que não trabalha, não funciona sobre pressão, e sim com o diálogo, que é importante. Aliás, pressão não resolve nada. Eu nunca vi aqui, os anos que estou nesta casa e do tanto que nós conhecemos, nenhum tipo de pressão resolve. Por quê? O diálogo sempre prevalece. Eu costumo dizer que nenhum projeto, seja medida provisória, seja PEC, projeto de lei, chega em uma comissão, ou nesta casa, ou no Senado, já pronto para votar. Sempre a discussão, então sempre há que abrir mão de um espaço para outro, e por aí vai. É importante o diálogo, a coerência, cabeça fria, sem se preocupar com nenhum tipo de pressão, colocando aqui na conta o brasileiro, colocando o empresário que dá emprego. É óbvio que nós não podemos, em um projeto desse, colocar o nosso desejo, a polarização, por exemplo, em primeiro plano, e sim o brasileiro. Então, nós vamos conversar a partir do momento que o presidente Davi Alcolumbre indicar o senador da sua preferência para trabalhar conosco. Nós estaremos aqui 24 horas por dia tentando achar um caminho para que aprove logo e que possamos trazer segurança para o povo brasileiro. Deputado, eu vou chamar o nosso comentarista, Rodolfo Maris, para também fazer uma pergunta para o senhor. Rodolfo, por favor. Deputado, boa tarde novamente. Muito obrigado por estar conosco aqui na Fast News. Olha só, o senhor respondeu à pergunta da Beatriz dizendo que sim, há tempo hábil para que seja votado. Mas as questões não é só o tempo, as questões são as prerrogativas de entendimento de outros deputados. O senhor está preparado para o amplo contraditório dessa MP? E se sim, quais são as piores notícias que a gente possa imaginar em relação a isso? O que a gente pode esperar vindo contrário a essa MP? O que nós temos que imaginar neste momento é que nós vivemos um país polarizado com um problema de insegurança jurídica muito grande. Nós precisamos, número um, trazer segurança jurídica em todos os temas, inclusive nesse. Número dois, nós temos que deixar um pouco de lado, neste momento,
a polarização, não podemos misturar os temas. Nós temos aí um problema instalado no Brasil e o dever dos três poderes é achar um meio termo. Nunca o extremo funciona. Nós respeitamos cada detalhe, respeitamos a opinião de cada um, respeitamos quem é do governo, quem é da oposição, quem é do centro e aqueles que não se envolvem, respeitamos todos. Entretanto, nós precisamos entender que neste momento, até que se resolva a questão aí com os Estados Unidos, nós temos que dar segurança para o brasileiro, dar segurança para o empresário, que é quem gera emprego. Então, eu acredito que com o diálogo, mesmo aqueles que estão com os nervos à flor da pele, nós vamos encontrar um caminho, inclusive, para trazer paz e melhorar o diálogo nas outras questões difíceis que o país vive hoje, que é um momento crítico da insegurança jurídica e com esse momento de guerra com o judiciário. Deputado, eu queria aproveitar a presença do senhor, que é um partido importante na Câmara, e essa fala do senhor sobre o momento do país e sobre pressão não funcionar, para te perguntar também sobre o clima, sobre o projeto de lei da anistia, né? Porque na última semana houve uma pressão grande para que esse projeto seja pautado, não existe um texto ainda. Como que o senhor está vendo essa situação na Câmara? O que nós precisamos entender, Beatriz, é que o presidente de um poder, ele, quando chega àquele posto, é porque ele já foi experimentado em várias situações. Existem coisas que acontecem que só quem vai saber é o presidente do poder, porque ele está ali com a pauta, está vivendo aquilo, inclusive aproveitando para parabenizar o presidente Hugo Mota pela sua leveza em não se preocupar com os extremos e sim. A gente perdeu a conexão com o deputado Cezinha de Madureira? Acredito que sim. Sim. Então eu vou voltar a comentar sobre esse assunto com o Rodolfo Maris, que está com a gente nessa edição aqui do Fast News. O deputado estava parabenizando a postura, né, do Hugo Mota sobre o assunto, mas tem uma pressão grande nesse momento, porque o presidente da Câmara até então não queria pautar, né, o PL da anistia, mas ele chegou a admitir que ia ter que colocar esse texto de alguma forma nas próximas semanas, depois do julgamento, porque teve todo esse movimento encabeçado pelo governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em Brasília, né, Rodolfo? Claro, Beatriz, e se a gente analisar friamente, deixando os sentimentos de lado, o Hugo Mota tem uma postura muito correta em relação à anistia. Quando você não tem um texto que está sendo formado de modo significativo, a mostrar ali com clareza o que a anistia pede, o Hugo Mota, como presidente dessa casa tão importante, não pode sair votando de todas as formas assim ao esmo. De fato, ele segurou e parece que agora a anistia, esse papo da anistia, esse texto vai ganhando robustez, né? Porque o Hugo Mota conseguiu segurar lá atrás. E aí a gente retoma a conta que tem sido feita por Tarcísio e os aliados, né? O deputado que conversa com a gente até agora, Cezinha Madureira, do PSD, um partido importante, que parece que disse ali para Tarcísio que daria um bom número de votos para uma possível aprovação desse projeto. O PSD, encabeçado por Gilberto Kassab, que então, braço direito, é secretário de Tarcísio de Freitas aqui. A gente retomou o contato, inclusive, com o deputado Cezinha Madureira e volto, então, a aproveitar, pedir para o senhor continuar, deputado, por favor, o senhor falava sobre Hugo Mota e essa postura da anistia e um pouquinho dessa posição do PSD até o momento nesse assunto. Como eu dizia, Beatriz e Rodolfo, o presidente Hugo Mota está de parabéns pelo trabalho que ele tem feito. Ele tem mostrado o seu jeito, a partir de agora, que é um conciliador, como sempre foi. A pressão ela é necessária, ela é boa da oposição ou do governo, tudo é aproveitável. Entretanto, não resolve o problema. Independente do que aconteceu dias atrás, o presidente Hugo Mota já tinha decidido. Ele ia, no momento certo, no momento que ele sentia a casa e achar necessário, já iria pautar a anistia. É importante dizer isso. Nós estamos ali, de alguma forma, na liderança, na Câmara, no Senado, a gente vê
o diálogo, a gente conversa sobre isso. Isso já iria ser pautado independente da pressão que foi feita. Isso é importante dizer. O modelo do presidente Hugo Mota não é igual ao modelo do presidente Arthur Lira, do presidente Eduardo Cunha, dos outros presidentes que passaram na Câmara. Cada um, ele emplaca o seu jeito de lidar. E o presidente Hugo Mota está de parabéns pela postura de... um amigo meu fala que é cara de paisagem. Então, independente da pressão, já ia ser votado. Agora, o presidente de um poder, ele sabe quando tem voto para aprovar. E a todo instante é contado o voto na Câmara. Se esse passa, se esse não passa, faz um teste. Você disse aqui, por exemplo, do PSD. O PSD, independente de alguma ordem partidária, nós temos um partido que é a metade. Hoje pode pautar qualquer coisa da direita. Qualquer pauta da direita que o partido já sai com 22 votos, independente da orientação do líder do partido. Porque são deputados que comungam com a mesma pauta. Então, o que passar de 22 votos, aí é o trabalho do presidente do partido, do líder do partido, porque nós temos literalmente um partido no meio ali, 22 para um lado, 23 para outro. E naquele momento que o presidente Hugo Mota não tinha pautado a anistia, é porque não tinha voto para aprovar. A primeira coisa é construir um texto que seja consenso. Não adianta você votar o projeto numa casa e não votar na outra. Por isso, o diálogo, a conversa é o que mais funciona nos acordos no Congresso Nacional. Eu acredito que esse tema vai ser pautado muito em breve, na hora certa que tiver voto para aprovar o tema. É importante aprovar, nós precisamos acalmar as tempestades no Brasil. Como eu dizia antes, independente da polarização, independente dos temas que vêm sido tocados, como a anistia, como as prerrogativas, porque nós precisamos pontuar nas prerrogativas qual é o papel do Supremo, qual é o papel da Câmara, qual é o papel do Senado, e mais, nós precisamos discutir também, daqui para frente, o que vamos fazer com as indicações de agências, indicações do Supremo, indicações do STJ, dos tribunais. A Câmara, que representa o povo, precisa participar destas negociações, destas sabatinas, porque em um momento como esse você traz um pouco mais de força para que os poderes tenham harmonia e não se perpetuem dando decisões, um poder dando decisão do outro poder. Perfeito. Olha, nós conversamos com o deputado Cezinha de Madureira, do PSD aqui de São Paulo. Ele que, então, vai cuidar da MP do tarifaço agora na Câmara. Falou sobre isso com a gente e também sobre outro assunto muito quente por lá, a anistia. Muito obrigada pelo seu tempo, deputado. Como diz todos aqui na Jovem Pan, repita, muito obrigado ao Rodolfo, também a Beatriz, vocês são fantásticos, contem conosco e eu deixo uma mensagem aqui para todos os congressistas. Gente, não é momento de se preocupar com a reeleição, é momento de se preocupar com o momento do país e ter coerência para votar, para discutir, deixa a eleição para discutir no próximo ano, nos 3 meses da eleição. Eu acho que é momento de não se preocupar com a eleição. Vamos se preocupar em resolver esse problema, que eu acredito que vai ter solução, sim. Vai ter solução, porque o Brasil é soberano e os Estados Unidos é um país abençoado. Eu tenho certeza que vamos achar um caminho para tudo isso. Um grande abraço a todos vocês. Obrigada, deputado. Volte sempre.